Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, professor Luciano aqui com primeira série, ensino médio, biologia, né? Trazendo um novo tema para vocês. Nós estamos vendo lá a questão dos tecidos conjuntivos de um modo geral. Vimos na aula anterior sobre o tecido hematopoético e hoje eu trago para vocês o assunto sangue e linfa, tá? Vamos entender certinho aqui na sequência. Antes eu sempre trago aquela questão, aquela reportagem, né? Interessante relacionada com a matéria, com o assunto que a gente está vendo. E mais uma vez eu trago da Veja Saúde, né? Que é um novo remédio utilizado no tratamento da hemofilia. A gente já vai ver mais para frente o que é hemofilia, né? Ela trata-se de um distúrbio genético, né? Ela vai ser marcada por defeitos na produção de fatores de coagulação do sangue, ou seja, lá para o processo de cicatrização, né? O que prejudica demais esse processo de cicatrização no caso. Uma pessoa saudável carrega 13 proteínas que agem em cascata, ou seja, num efeito cascata, né, sequencial, para estancar a perda do líquido vermelho, ou seja, do sangue, ok? Já o hemofílico, ele não fabrica dois fatores, principalmente dois fatores, que é o fator 8 e o fator 9 de coagulação. De todos, esses dois ficam faltando. Com isso, ele pode sofrer grandes perdas de sangue, né? Até por um motivo assim simples, né? Ele pode ter perdas de sangue assim consideráveis. Muito bem. A única forma de prevenir a hemorragia nesses casos é oferecer os tais fatores de coagulação por meio de infusões nas veias, ou seja, né? Assim, aplicação nas veias desses elementos que são faltantes ali no caso, né? E essa infusão é dada de 2 a 3 vezes por semana, ou seja, né, frequente, é né, um tratamento, diga-se, desgastante. Muito bem, mas o novo medicamento aprovado agora no Brasil deve facilitar a vida dos hemofílicos do tipo B que têm deficiência no fator 9, né, especificamente ali para o fator 9. Né? Esse novo fármaco, agora bem menos, né, ele é ingerido apenas uma vez a cada 7 dias. Também não é por infusão, ou seja, ele é ingerido, né? E essa é a primeira molécula de longa duração considerada um dos maiores avanços no combate da doença nos últimos 17 anos. Ou seja, já facilita um pouco a vida, diminui a frequência com que o hemofílico tem que fazer aquela aplicação, né, dos fatores, e isso aqui já ajuda e bastante no processo, né, de coagulação sanguínea desse indivíduo. Muito bem, o que veremos hoje de um modo geral? Características do sangue, né, características gerais do sangue, os tipos de células sanguíneas e as suas funções específicas, né, e o que é linfa, né, e também as funções dessa linfa. Muito bem, gente, o que é, né, vamos lá, iniciando, sangue e linfa. Vamos falar primeiramente do sangue, né. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo também, tá? Que ele tem um diferencial. A matriz extracelular dele não é que nem as outras, que é no estado sólido, né? Com células mais próximas. Ela é líquida e é o que a gente vai chamar de plasma sanguíneo. É uma matriz líquida e as células estão dispersas ali. É um tecido conjuntivo também, tá, gente? Ela vai ser composta, né? Ou seja, esse plasma, 92% de água, sais minerais, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, produtos de excreção, hormônios, proteínas, tudo fica ali sendo transportado por esse plasma. A nível sanguíneo, de composição geral do sangue, a maior parte, ou seja, 55% desse sangue é constituído desse plasma, dessa matriz extracelular líquida. E 45% é de células e elementos figurados, considerando lá as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que nós já demos uma comentada na aula anterior. Muito bem, gente. Se você for fazer um processo de coleta do sangue, né, obtém esse sangue, você vai colocar ele, né, isso é feito em laboratório, né, em tubos de ensaio, e colocado numa centrífuga, que vai girar numa velocidade bastante alta, você vai poder verificar a separação desses elementos do sangue. Aqui você tem o sangue antes de ser centrifugado, beleza? Todo vermelhinho, homogêneo ali. E o sangue após a centrifugação. Então o que você vai ver? Uma parte ali amarelada, um líquido amarelado, meio transparente ali, né? E uma parte avermelhada aqui no fundo, né? Isso aí acontece porque a densidade daquilo que foi para o fundo é maior do que aquilo que está logo acima ali. Nessa parte amarelinha aqui você vai ver plasma e as plaquetas, né, do sangue. Uma pequena fatia branquinha ali você vai ter os leucócitos, uma quantidade bem pequena, e uma quantidade um pouquinho maior de hemácias, tá? Então,
Tá ali separado esses elementos que constituem o sangue. Muito bem, vamos ao primeiro quiz ali, gente. O sangue colhido por punção venosa, tratado com anticoagulantes e em seguida centrifugado, separa-se em várias camadas que reflete a sua heterogeneidade. Marque a alternativa que indica a ordem correta dessas camadas a partir do fundo do tubo de vidro, ou seja, de baixo para cima. Letra A, hemácias, leucócitos e plasma. Letra B, leucócitos, hemácias e plasma. Letra C, plasma, leucócitos e hemácias. E letra D, linfócitos, hemácias e plasma. A maioria delas ali só está trocada a sequência. Então a ideia é que você identifique a sequência de baixo para cima. Dou um tempinho para vocês. Vamos lá, gente. O que vocês colocaram ali? De baixo para cima, a ordem correta, hemácias, leucócitos e depois em cima o plasma, né? Beleza. Os elementos figurados do sangue, né? De um modo geral, são as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. Vocês vejam que a quantidade delas é extremamente dominante, ali 99,9% é hemácia. E dividido, né, no que sobrou ali, vamos, né, dizer assim, leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Muito bem. Existe uma outra denominação para as hemácias que está aqui embaixo que eu coloquei, que são os eritrócitos. Beleza. As hemácias, gente. O oxigênio nos animais vertebrados, tá, é transportado por pigmentos dissolvidos no plasma. Mas nos animais vertebrados, o pigmento hemoglobina está concentrado na hemácia, ou seja, na própria estrutura da célula aqui, que possui uma forma muito bem adequada ao transporte desse oxigênio. Então, se nós formos ver no microscópio eletrônico com muito mais nitidez, a gente vai ver esse grupamento aqui, ó, chamado hemoglobina, que está presente nas hemácias. E nas hemácias tem muita hemoglobina, né, responsável ali justamente por transportar o oxigênio, por grudar o oxigênio aqui e transportar, tá? As hemácias, elas são formadas na medula óssea a partir de células nucleadas, os eritroblastos, por meio de uma série de transformações, né, incluindo a perda do núcleo. Então, depois, ela vai ser caracterizada por uma célula que perdeu o núcleo, ou seja, aquele núcleo é demais para ela. Então, tirando o núcleo, ela tem mais espaço para carregar o oxigênio. Cerca de 120 dias depois, são destruídas essas células, né, no fígado e no baço. O elemento ferro, que está na hemoglobina, que ela é formada basicamente por ferro, né? Ele é enviado para a medula óssea, na qual será reaproveitado na produção de novas moléculas de hemoglobina. Muito bem. Quando a hemácia chega aos vasos sanguíneos do pulmão, o oxigênio em alta concentração entra nela e combina-se com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então, durante a circulação, no processo de circulação, tem um momento em que o sangue vai passar pelo pulmão. Lá ele vai receber esse oxigênio, né, lá nos alvéolos pulmonares, beleza? Vai se ligar esse oxigênio com a hemoglobina presente nas hemácias e aí ela vai ser transportada. Então a gente vai chamar nesse momento de oxihemoglobina. Quando ele chegar lá nos tecidos, que ela soltar o oxigênio e receber o gás carbônico, a gente vai ter a carbohemoglobina. Daí vai mudar o nome, né? Mas basicamente é só isso ali. Exercício, gente. A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de futebol à altitude de La Paz foi muito comentada. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias aproximadamente, a quantidade de tempo, hein, gente?
O organismo humano em altitudes elevadas necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se assim um risco de colapso circulatório. Isso aí é um texto da revista Placar em 1995 que serviu de base para esse exercício aqui. A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada das cidades brasileiras, apresenta, letra A, menor pressão e menor concentração de oxigênio, letra B, maior pressão e maior quantidade de oxigênio, letra C, maior pressão e maior concentração de gás carbônico, letra D, menor pressão e maior temperatura, e letra E, maior pressão e menor temperatura. Então, dou um tempinho para vocês pensarem e resolverem isso aí e a gente já volta. Pessoal, então assim, para a gente resolver isso, basicamente a gente tem que entender que quanto maior a altitude, né, existe uma menor pressão atmosférica e menos oxigênio concentrado. Então, o que acontece? O organismo precisa produzir mais hemácias, né, para captar essa quantidade menor de oxigênio. Portanto, letra A, né, menor pressão e menor concentração de oxigênio. Muito bem, agora a gente vai para os leucócitos, né, que também são chamados de glóbulos brancos. Eles vão formar uma espécie de exército, entre aspas, né, contra os micro-organismos e qualquer partícula estranha que penetre no organismo. Eles também destroem células mortas e restos de tecidos. Então ele tem uma função assim, bem múltipla. Assim, né? A gente vai chamar de leucocitose quando tem um aumento no número de leucócitos, por algum motivo ali que a gente já vai ver. Ou leucopenia, a diminuição nesse número de leucócitos. Muito bem, gente. Mais um quiz aqui. São células que desempenham várias funções de defesa e constituem uma das principais barreiras contra infecções. Letra A, plaquetas. Letra B, hemácias. Letra C, glóbulos vermelhos. Ou letra D, leucócitos. Mais uns minutinhos aí para vocês. Então vamos lá, gente. Células que desempenham função de defesa, os leucócitos, como a gente estava vendo ali. Muito bem. Eles podem ser classificados como os granulosos, que têm pequenos grânulos, né, no seu citoplasma, ou agranulosos sem grânulos. Os granulosos são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, isso a gente vai estudar mais para frente, e os agranulócitos são os monócitos e os linfócitos, né? Aqui está o esqueminha para vocês mostrando essa diferença. Muito bem. Quando uma bactéria invasora, né, atravessa assim, o tecido epitelial e atinge o conjuntivo, ou seja, rompeu a barreira da pele, já está lá na parte de baixo da pele, o tecido conjuntivo, ela e os tecidos lesados liberam substâncias que vão atrair essas células brancas, né, esses leucócitos chamados neutrófilos, para esse local da invasão. Aí o que eles fazem? Um processo chamado diapedese, que eles vão conseguir sair por pequenos orifícios ali no vaso sanguíneo e atingir o tecido para começar a primeira frente de combate ali.
E temos também as plaquetas, tá? Elas são pequenos fragmentos de citoplasma desprovidos de núcleo em forma de disco, tá? Elas são formadas também na medula óssea e lançadas no sangue, na qual elas vivem por cerca de 10 dias, uma quantidade bem pequenininha, como nós vimos naquelas proporções anteriormente. Possui importante função de prevenir ou interromper hemorragias, né? Mas ela também tem aqueles fatores de coagulação também envolvidos junto com as plaquetas ali. Elas secretam substâncias que promovem a contração do vaso sanguíneo, né? A redução ali do diâmetro, diminuindo o fluxo de sangue no local e desencadeia uma série de reações que vão promover daí a chamada coagulação do sangue. Então aparece uma imagem ilustrativa ali tentando fechar, né, e fazendo esse processo de coagulação junto com aqueles fatores que a gente estudou. Essa começa quando os tecidos lesados liberam a tromboplastina tecidual, originando o ativador da protrombina. Forma uma rede tridimensional, né, que tem glóbulos do sangue, formando assim os coágulos, né? Muito bem, gente, mais um exercício aqui. Sobre o sangue, né? Vamos dar as seguintes afirmativas ali. As células desses tecidos são produzidas a partir das células tronco adultas presentes na medula óssea. 2. Somente os glóbulos brancos são células sanguíneas nucleadas. 3. A quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos é conhecido como anemia. 4. A produção insuficiente de plaquetas tem como consequência a dificuldade de defesa. São corretas as afirmativas, letra A, 1 e 3, letra B, 2, 3 e 4, letra C, 1, 2, 3 e 4, letra D, 1 e 3, ou letra E, 1, 2 e 3. Mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa, gente. Vamos lá então, gente. Das 3 afirmativas ali, apenas uma não vai ser verdadeira, né? 3 delas vão ser verdadeiras. As células desse tecido são produzidas nas células tronco, na medula óssea. Somente os brancos são células nucleadas, que têm núcleo, né? E a quantidade insuficiente de glóbulos vermelhos é conhecido como anemia. A última está errada, 4, portanto, 1, 2 e 3 apenas. Essa é a resposta correta. Ok? A composição da linfa, agora vamos falar de linfa, tá, gente? A composição da linfa é semelhante à do sangue, né? Só que o quê? Ela não vai possuir hemácias, ela vai apresentar glóbulos brancos, né? E 99% desses glóbulos são linfócitos, beleza? Ela é basicamente, né, líquido pobre em proteínas e lipídios. Contribui para o transporte e remoção de substâncias em diversas partes do corpo. Praticamente ela é o plasma sanguíneo sem as plaquetas. Basicamente, sem as hemácias. Tá? O baço, os linfonodos, que a gente vai chamar de nódulos linfáticos, né? As tonsilas palatais, as amígdalas, né? A tonsila faríngea, as adenoides e o timo são órgãos que a gente vai chamar órgãos do sistema linfático. Órgãos linfáticos de modo geral, né? Onde você vai ter uma grande concentração ali, vai passar linfa e essas células, esses linfócitos junto ali. Muito bem. Vamos a um exercício ali, gente. 3 pacientes recorreram ao laboratório de análises clínicas para fazer um hemograma, que é um exame de sangue. Beleza. Paciente 1
estava bastante pálido, apresentava cansaço constante. O paciente 2 possuía o vírus HIV e apresentava uma baixa imunidade. E o paciente 3 trazia relatos de sangramentos por uma causa que ainda precisava ser investigada, ele não sabia o que era. As fichas de registro A, B e C apresentam alguns resultados dos exames desses 3 pacientes. Então, nós vamos ter aqui essas fichas, né? Ficha A, ficha B e ficha C, e os valores de referência, né? De eritrócitos, né? De leucócitos e de plaquetas em cada um deles ali. Muito bem. É correto afirmar que as fichas A, B e C correspondem respectivamente a quais pacientes? Então, nós vamos ver, se precisa ver por aqui, né? Na ficha A, o primeiro ali 5,7, a B 4,95 e a C 2,5 de eritrócitos, ou seja, de glóbulos vermelhos. O segundo paciente, ali a parte de leucócitos, a ficha A 2.300, 7.100, 6.300 e plaquetas 160.000, 12.000 e 270.000. Qual dos pacientes corresponde a cada um? Letra A, 3, 1 e 2, letra B, 1, 3 e 2, letra C, 2, 3 e 1, letra D, 1, 2 e 3 e letra E, 2, 1 e 3. Mais um tempinho para vocês. Pessoal, então, a sequência correta seria 2, 3 e 1, as fichas respectivas dos pacientes. Muito bem, o que vimos na aula de hoje? Que o sangue é formado por uma parte líquida, 55% e 45% de uma parte de elementos figurados. Esses figurados são hemácias, leucócitos e as plaquetas. As hemácias são responsáveis pelo transporte de gases, né, pelo sangue, os leucócitos pela defesa e as plaquetas pela coagulação sanguínea. E a linfa difere do plasma não apenas por possuir hemácias, ela corre por vasos sanguíneos e tem a função de transporte e remoção de substâncias.
Pessoal, qualquer dúvida que ficar, você pode reassistir essa aula, né, lá no YouTube, na Aula Paraná, várias vezes, acessar o teu professor no Google Classroom, tá? Você pode ir na escola, pedir atividades, né, impressas. Você tem teu livro didático em casa e também nos slides também vão junto para vocês lá livros didáticos digitais para você se aprofundar no assunto, para você não ficar em prejuízo nesse momento, né? E com certeza, precisando, acesse lá o teu professor no Classroom, que ele vai ter um enorme prazer de te atender. Tá bom, pessoal? Até uma próxima. Valeu!